Ah, salve Maria. Salve Maria. Então hoje o tema vai ser purgatório, né? Purgatório, então, rapidinho, só falando um pouquinho o que é, até chegar na parte mais importante, né? O que a gente pode fazer pelas almas, tanto dos que nós conhecemos, quanto dos que não conhecemos. Vamos lá, o purgatório é parte da doutrina da igreja, então faz parte do nosso credo. Nós devemos acreditar com todas as forças no purgatório. Os próprios concílios, os próprios ensinamentos da igreja nos levam a crer no purgatório. O purgatório é um processo que existe para aqueles que estão salvos, porque só existem dois caminhos, todos nós estamos vivos e todos nós morreremos, não sabemos como e nem sabemos quando, mas é fato, todos aqui morreremos, e todas as pessoas que nós conhecemos vão morrer, então não tem como escapar, é uma verdade irreversível, nós vamos morrer. E quando nós morrermos, só existem dois caminhos: ou você vai ter a condenação, ou você vai ter a salvação. Não existe um meio caminho, não existe um meio termo. Tudo que se faz nessa vida é único. Não tem, como os espíritas acreditam, uma segunda chance, uma terceira vida. Não existe, é uma vida. O que nós temos é essa vida só, para nós vivermos da melhor forma possível, com todas as nossas forças, para conseguir fazer a vontade de Deus. E depois seremos julgados. Depois Deus vai abrir o livro da vida e nós seremos o nosso destino. Ou vamos ser salvos, ou vamos ser condenados. Os condenados são aqueles que tiveram pecados mortais e não confessaram. Pecados mortais, só lembrando, né, são aqueles que descumpriram os 10 mandamentos da igreja, os 10 mandamentos de Deus, ou 5 mandamentos da igreja. Então, se você tem um pecado mortal e não confessou, o caminho é a condenação eterna. Se você não tem pecado mortal, você só tem os pecados veniais, você vai ser salvo. Só que a gente não pode entrar em contato com Deus, que é a coisa mais perfeita que existe, é fonte de pura beleza, bondade e verdade, todo sujo com nossos pecados veniais. A gente não pode se aproximar de Deus desse jeito. Então existe o purgatório. O purgatório é onde nós vamos purgar, nós vamos nos purificar desses pecados veniais para poder encontrar Deus. Então o purgatório só existe para quem vai ser salvo. Então, se você está no purgatório, significa que você vai ser salvo. Mas antes você vai ter que se purgar, vai ter que se purificar de seus pecados. E isso acontece com praticamente todos. São raríssimos os que conseguem se salvar sem um mínimo pecado. São raríssimos. Quase você não encontra casos assim, casos semelhantes. A própria Santa Teresa d'Ávila, que foi sétima morada, santa de sétima morada, o mais alto grau de santidade que se pode ter na igreja, ela não conseguiu entrar no céu direto. Ela tinha um pecado venial, que um dia, quando ela foi entrar numa igreja, ela não fez genuflexão. Por causa dessa não feitura do genuflexão, ela teve que fazer uma genuflexão no purgatório antes de entrar para o céu. Então praticamente todos os santos, todos os salvos passam pelo purgatório, porque algum pecado venial tem e precisam se purificar. Isso são os santos que dizem. Então, por exemplo, até a respeito de que são pouquíssimos os que entram no céu direto, São Roberto Bellarmino diz, né, depois da morte são raras as almas que vão diretamente ao paraíso. A multidão das outras que morrem na graça de Deus devem ser purificadas pelas penas do purgatório. Então, os próprios santos sabem disso, sabem que são pouquíssimos os que vão conseguir se salvar direto. Então a gente pode pensar, tá bom, que bom, então eu vou entrar no purgatório, eu estou feliz. O importante é eu estar no purgatório, já vou estar sendo salvo. Mas é aí que muitos se enganam. Não significa porque que estamos no purgatório que a gente pode ficar tranquilo. Porque o purgatório é terrível. É terrível. Santo Agostinho, ele dizia: as penas do purgatório superam tudo o que é de mais penoso no mundo. Nada que exista nesse mundo se compara ao purgatório. Então a gente pode até ficar feliz. Que bom que se a gente tiver essa graça de ir ao purgatório, devemos ficar felizes, mas não devemos esperar que seja a coisa mais
gostosa do mundo, porque as penas de lá são terríveis. Se você pegar qualquer bomba que exista aqui no planeta, bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba termonuclear, tudo que exista não se compara a uma mínima pena do purgatório. O que existe lá são as próprias penas do inferno. Então, para a gente ter uma ideia do que é o purgatório, o que as almas que estão lá sofrem, são as mesmas chamas do inferno. A única diferença, no inferno aquelas chamas são eternas, no purgatório essas chamas são só para purificar aquela alma, mas são as mesmas. E para a gente ter uma mínima noção, né? Às vezes eu lembro, eu vou tomar banho, às vezes eu ponho água muito quente, às vezes aqui dá aquela ardida, eu sempre lembro, nossa, imagina como que vai ser, né? No inferno, no purgatório. Às vezes a gente não aguenta, às vezes algo mais quente, como que deve ser o purgatório, como deve ser o inferno. A gente não faz ideia. E é tão terrível, né? Muitas pessoas ficam cômodas, eu vou para o purgatório, eu estou fácil, eu estou tranquilo, eu estou bem resolvido. Não é, porque o que a alma sofre lá é terrível. Para a gente ter uma ideia, até aqui um exemplo que Santo Antonino contou. Um enfermo, vítima de dores atrozes, pedia sempre a morte, julgava os seus sofrimentos terríveis e acima de toda a força humana. Um anjo lhe apareceu e disse: Deus me mandou para te dizer que pode escolher 1 ano de dores na terra ou só 1 dia no purgatório. Então era um enfermo sofrendo muito, achando que tinha as piores dores do mundo, achava que nada se comparava ao que ele sofria, ao que sua doença lhe causava. E aí apareceu um anjo e perguntou: o que você prefere? Você quer continuar sofrendo 1 ano aqui na terra com essas dores ou passar 1 dia no purgatório? O enfermo escolheu, todo feliz, 1 dia no purgatório. Depois que a alma estava no purgatório, o anjo o foi consolar e ouviu ele gemendo: seu anjo ingrato, dissestes que ficaria no purgatório 1 só dia, e sinto que estou aqui há longos 20 anos pelo menos. Meu Deus, como eu sofro! E o anjo respondeu: como te enganas? Teu corpo está ainda na terra sem ter baixado a sepultura. A misericórdia de Deus te concede ainda voltar para 1 ano de doença. Queres 1000 vezes os sofrimentos maiores na minha doença? Ele ressuscitou e durante 1 ano sofreu horrorosamente, mas com uma paciência heróica, até a morte. Então isso aqui é a nossa lição, né? Se a gente tivesse essa graça de ficar 1 dia só no purgatório, imagina que maravilha, a gente ter 1 dia só no purgatório, mesmo assim insuportável, mesmo assim é uma coisa que a gente não consegue ter ideia do terror que é. E o sofrimento do purgatório é assim por causa de três grandes dores que existem no purgatório. O primeiro é o fogo próprio do inferno. Porque imagina, se aqui em vida se a gente tem uma queimadura, a queimadura é ruim, mas afeta só aquela parte que foi afetada. Então a gente está lá no fogão, sei lá, se queimou, afetou só a mão. No purgatório não vai ser assim, porque no purgatório a gente não vai estar com o nosso corpo morreu, está aqui, apodrecido na terra, vai estar só a nossa alma, a gente não vai ter mais corpo. Então o que vai acontecer? O fogo que vai vir não vai vir só em uma parte, vai vir só na mão, vai vir só no joelho, vai vir só na orelha, vai vir só no pé, vai afetar a alma por inteiro. E isso não vai ter como ter só uma dor, e às vezes eu estou com uma dor no pé, mas o resto do meu corpo está bem. Lá não, o fogo vai afetar toda a alma, e a alma, tudo que a gente sente na alma é muito mais intenso que no corpo. Então vai ser uma dor muito pior, multiplicada. A gente não vai ter o escudo para nos proteger, vai ser um fogo direto, um fogo que vai vir por toda a alma. E não vai ter, eu estou com dor no braço, eu posso me tranquilizar, eu posso amenizar com o resto do corpo. Não, você vai sentir o fogo em todas as partes. Essa é a primeira das penas. A segunda, um grande arrependimento. A gente vai ficar arrependido, porque a gente vai ser julgado pelo livro da vida, e Deus vai mostrar todos os nossos pecados. O primeiro mandamento, você descumpriu isso. O segundo mandamento, você descumpriu isso. O terceiro, ele vai mostrar todos os dias que nós pecamos por isso, e a gente vai lembrar. E a gente vai ter um arrependimento muito grande, porque a gente vai lembrar como a gente poderia ter deixado de fazer aquele pecado e não fez. Como eu poderia ter deixado de falar mal daquela pessoa e não falei. Como eu poderia ter deixado de ter feito aquele olhar impuro e não fiz. Como eu podia ter deixado de falar aquelas coisas e não falei. Tudo a gente vai se lembrar e vai se arrepender de como a gente ofendeu a Deus, como a gente causou um grave dano a Deus, e a gente está se condenando por nossa própria culpa. Então a gente vai sentir um arrependimento muito grande.
O Frei Daniele Natali, que é um amigo do Padre Pio, era um amigo muito próximo do Padre Pio, dizia: o que mais me angustiou foi saber que tivemos todos os meios disponíveis para salvar-nos e não soubemos aproveitá-los bem. Nós temos todos os meios. Se Deus nos criou, é porque Ele sabia que a gente tem todas as chances de conseguir a nossa salvação. Se não conseguirmos, vai ser por nossa culpa, vai ser por nossos erros, por nossos pecados, porque nós não quisemos. No purgatório a gente vai ter sido salvo, mas a gente vai ver que a gente poderia ter conseguido muito mais graças, muito mais méritos, e não conseguimos. Então a gente vai ficar muito arrependido. E aí a gente vai começar a ter mais tormentos, arrependimentos, porque a gente viu que a gente poderia, todos os nossos erros que nós já fizemos, nós poderíamos ter pago esses erros, amenizar nosso tempo no purgatório, e não amenizamos, não pagamos o tempo no purgatório. Por quê? Porque tem muitas coisas que amenizam o nosso tempo no purgatório. Orações indulgenciadas, boas obras, caridade, esmolas. A gente vai ver que a gente poderia ter feito tudo isso e não fez, e teria amenizado o nosso tempo no purgatório. Então esse é o segundo tormento. O primeiro é o fogo, as penas infernais, isso aparece na própria liturgia da igreja. O segundo é o tormento da alma de se ver arrependida, de poder ter feito muito mais a Deus e não ter feito. E o terceiro é a privação de Deus. Quando a gente for julgado por Deus, a gente vai ver quem que é Deus de verdade. Porque hoje a gente tem uma ideia, Deus é amor, mas a gente não faz ideia de fato o que é, a gente não conhece o que é realmente Deus. A gente vai ver, vai descobrir quem é Deus. E o que mais vai penar a gente, o que mais vai nos dar sofrimento, é saber que a gente tem que ficar esperando no purgatório, privado de Deus. A gente vai querer Deus e não vai poder estar com Ele. A gente estava aqui na terra o tempo inteiro, a gente pode ter Deus, a gente não obtém. Quando a gente chega no purgatório, a gente vai querer Deus, mas a gente não vai poder, até se purificar. E todo esse tormento, esse arrependimento vai causando um mal que nós mesmos vamos nos purificando nossos pecados. Cada pessoa, cada alma vai se purificando, tamanha dor, a vontade de estar perto com Deus. Esses são os três grandes sofrimentos do purgatório. O primeiro, então, as penas infernais. O segundo, o arrependimento. E o terceiro é estar longe de Deus. Ainda sobre todas essas dores do sofrimento do purgatório, o que disseram alguns santos? São Boaventura disse: nossos maiores sofrimentos aqui na terra ficam aquém do que se padecem no purgatório. São Tomás de Aquino: o menor dos sofrimentos do purgatório ultrapassa os maiores tormentos que possamos suportar. São João Crisóstomo: todos os tormentos que o furor dos perseguidores e os demônios inventaram contra os mártires jamais atingirão a intensidade do que se padece em tal lugar de expiação. Então tudo que sofreram os mártires, tudo que eles sofreram, todos os martírios, é nada perto do purgatório. Santa Catarina: que coisa terrível! Confesso que nada posso dizer e nem conceber que se aproxime sequer da realidade. As penas que lá se padecem são tão dolorosas como as penas do inferno. Então todos os santos concordam: o purgatório é terrível. E a gente tem todos os meios de ser salvo e de tentar ao máximo possível escaparmos, ou pelo menos diminuirmos as penas do purgatório. Só depende de nós, de nossos atos. Todo dia nós temos as chances de conseguirmos abreviarmos as penas do purgatório. E devemos fazer isso porque cada mínima coisinha que nós fizermos de errado, depois seremos responsabilizados, seremos julgados por isso. Jesus é misericórdia, mas é juiz, e é justo juiz. Tudo vai ser cobrado, porque nós tivemos os méritos, nós tivemos as graças de escaparmos. Se não fizermos, foi por culpa nossa. Deus vai julgar cada um dos mínimos atos. Para a gente ter uma ideia, São Vicente Ferrer fala: há almas que ficam no purgatório 1 ano por causa de um pecado venial. E só para ilustrar 4 exemplos. Na vida de São Severino, se conta que enquanto um padre passava por um rio, apareceu-lhe um sacerdote, e tomando-lhe a mão, queimou toda a mão desse sacerdote, dizendo: isto é meu sofrimento no purgatório, por não rezar as horas canônicas com atenção. Então ele estava no purgatório porque ele não rezava as horas canônicas com atenção. Esse mínimo pecado lhe rendeu esse sofrimento no purgatório. Um fato da vida de São Martinho, o segundo exemplo de como cada mínima falta será pago no purgatório. São Martinho estava rezando no sepulcro de sua irmã, e recomendando-se a ela, de repente ela lhe apareceu.
vestida de hábito de penitente, com o rosto triste e pálido. E ele disse que estava no purgatório, por ter penteado o cabelo na sexta-feira santa, não se lembrando que era o dia da paixão do Senhor. Então ficou no purgatório porque na sexta-feira santa ela penteou o cabelo. Um mínimo ato, um mínimo deslize vai ser depois responsabilizado e vai ser pago no purgatório. A irmã de São Pedro Damião revelou a ele que foi condenada a ficar no purgatório 18 dias por ter de sua cela ouvido curiosamente os cantos e músicas que estavam sendo entoados debaixo da janela. Então ela estava nas suas obrigações e quis ficar ouvindo as músicas que estavam embaixo da sua cela. E o quarto exemplo, São Severino, arcebispo de Colônia, foi condenado a um gravíssimo purgatório por ter recitado as horas canônicas sem a devida distinção de tempos. Ele pensava que, como vivia no palácio e tinha muitos afazeres, isso desculparia os seus descuidos. Não desculpou, ficou num gravíssimo purgatório. Às vezes a gente pensa que tem todos os motivos, tem todos os argumentos, tem todas as desculpas pelas nossas falhas, pelas nossas omissões. Não. Tudo nós seremos responsabilizados por não dar a Deus o que Ele merece. Devemos fazer como Santo Antonino, que disse: tema, pois, cada um de vós cometer pecados veniais e não se purificar deles nessa vida. Que nós cometeremos pecado, sim, nós somos manchados pelo pecado original, vamos cometer, mas que nós tentemos cometer o mínimo possível, a menor quantidade possível, e se cometermos, tentar fazer algo, alguma reparação, alguma penitência, alguma indulgência para conseguir pagar esse pecado. Quanto à duração do purgatório, então outro tópico, a duração do purgatório. Santa Francisca afirma que a maioria das almas do purgatório sofrem em média 30 a 40 anos. Então, claro, cada alma tem a sua quantidade própria. Cada alma tem, alguns vão sofrer menos, né? Tipo, o Fernando vai ficar 1 segundo no purgatório. Alguns, igual eu, vão ficar tipo 1000 anos, mas a média, ela fala que é 40 anos, de 30 a 40 anos no purgatório. E sabendo disso, mesmo os que ficam pouco sofrem muito, né? Então, continuando, São Paulo da Cruz estava rezando quando bateram com força em sua porta. E São Paulo da Cruz diz: que queres de mim? Era uma alma. Quanto eu sofro, meu Deus! Sou alma daquele padre falecido. Há tanto tempo estou num oceano de fogo, há tanto tempo, parecem-me 1000 anos. São Paulo da Cruz conheceu logo qual era o padre e respondeu: mas meu padre, faz tão pouco tempo que faleceu e já fala em 1000 anos. O pobre padre pediu sufrágios e desapareceu. São Paulo da Cruz, comovido, rezou muito e no dia celebrou uma santa missa pelo defunto. Viu então entrar triunfante no céu na hora da comunhão. Então são muitos sofrimentos, mesmo os que ficam pouco, são demais o sofrimento. O Papa Inocêncio III apareceu a Santa Lutingarga, dizendo que deveria ficar no purgatório até o fim do mundo, por algumas faltas no governo da igreja. Então isso a gente pode ficar tranquilo. A gente estava conversando agora, né, dos religiosos que fazem alguns descuidos aqui na terra. Todos eles vão ter um julgamento severo. Até mais para frente eu vou falar disso, purgatórios, como são purgatório dos que se consagraram a Deus, como é mais pesado. Santa Verônica Giuliani fala de uma irmã que deveria permanecer tantos anos quanto passou nesse mundo. Então ela ia passar no purgatório a mesma quantidade que ela viveu em vida. Com base nisso daqui, a gente tem a ideia seguinte: a gente não pode ter a ideia que a gente vai ser salvo, que a gente não vai passar pelo purgatório. Se a gente passar pelo purgatório, isso é uma bênção. Claro que vai, mas a gente tem que fazer de tudo para conseguir amenizar nosso tempo de lá. Porque até os santos faziam isso. Para a gente ter uma ideia, Santa Teresa d'Ávila, no seu livro, escreveu: pelo amor de Deus, eu peço a cada pessoa que ler este meu livro uma Ave Maria, a fim de que me ajude a sair do purgatório, e apresse a hora que eu hei de gozar da visita de nosso Senhor Jesus Cristo. Frederico Ozanam também disse: não vos deixei levar por aqueles que disserem, Ele está no céu. Rezai sempre por aquele que muito vos amam, mas que muito pecou. Com vosso auxílio de vossas orações, eu deixarei a terra com muito menos temor.
Então aqui duas lições, né? Primeiro, a gente não pode contar que seremos salvos, que iremos para o céu direto, porque nem os santos, nem Santa Teresa d'Ávila, que estava na sétima morada, sabia que ia para o céu direto. Então a gente não vai conseguir ir para o céu direto, a gente vai passar pelo purgatório. E o segundo, mesmo se tentarem vir para essa conversa para cima de nós, tem algum funeral, tem algum velório, algum falecido, e começar a falar, que bom que ele já está com o Senhor. Não está, pode ter certeza. Isso é uma das piores coisas que estão fazendo com os falecidos. Tem a pessoa que morre na missa de sétimo dia, e aí o padre, agora ele que já está na bem-aventurança de nosso Senhor. Não está. E quando faz isso, você pode confortar a família, mas o sofrimento que a alma está tendo no purgatório, antigamente, né, sabiam-se como que era o purgatório, as pessoas sabiam dessa realidade, e as pessoas faziam de tudo para poder sufragar a alma daquele que faleceu. Hoje em dia não, a pessoa morre e acredita que está no céu. Não está, e ninguém reza por ela, e ela fica esquecida, porque se aqueles que conheciam essa pessoa não rezarem por ela, quem que vai rezar? Se aqueles mais próximos não vão ter a obrigação de rezar por ela, quem que vai ter? E ela vai ficar abandonada, vai passar gerações e mais gerações, e ela vai ficar sofrendo, às vezes precisando de pouco para ser sufragado, mas não tem quem o faça. Por quê? Porque acredita que ela já está no céu. Então nunca se deixar convencer. Pode ser padre que fala isso, pode ser religioso, pode ser a pessoa que for. Não se deixe acreditar. As pessoas não vão para o céu direto. A gente precisa sempre rezar, e rezar muito, e fazer muitas boas obras por aqueles que faleceram. Agora, sobre o purgatório dos consagrados. Os que se consagraram ao serviço de nosso Senhor assumiram tremendas responsabilidades, receberão mais luzes e graças, mas também mais responsabilidades. Santa Francisca Romana, que ela teve muitas visões, ela dizia que tinha um purgatório, que na parte de cima do purgatório ficavam os leigos, na parte de baixo ficavam os consagrados, porque como eles receberam mais graças e mais luzes do Senhor, eles terão mais condições de conseguir mais méritos e mais graças. Se não conseguiram, foi por descuido deles, então eles vão pagar mais também. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Em uma visão, Santa Francisca viu 2 papas, cardeais, arcebispos, bispos, cônegos, padres, muitos religiosos e religiosas, que lamentavam dolorosa e terrivelmente terem desejado e procurado as dignidades da igreja, e muitos sofriam pelas negligências que tiveram. Santa Francisca viu um bispo gemendo: ó Francisca, um bispo, meu Deus, um bispo, eu antes nunca o tivesse sido, que responsabilidade. Então, os religiosos, eles vão ter um purgatório muito mais intenso. Eles fazem muitas coisas erradas, a gente fica revoltado, fica inconformado, mas eles vão ter a própria punição do próprio juiz. Eles vão ter. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão prejudicando, igual a gente estava falando agora, tem lugares, tem cidades que não tem missa. Era dever dos padres oferecerem missa diariamente, oferecer confissão semanalmente, oferecer os sacramentos, levar a unção dos enfermos, oferecer toda a assistência possível. Se os padres não fazem isso, que tristeza, que mal é para as almas, mas eles não vão passar impunes. O justo juiz vai dar o que é de cada um, então eles vão receber. Não importa se é religioso, se é padre, se é bispo, se é papa, todos eles vão receber uma punição muito mais severa do que a de qualquer leigo. E agora, se alguém tem o desejo de escapar ou tentar amenizar o purgatório, tem alguns meios. Um deles, Wesley, faz favor, ali fora tem um livrinho branco, você pega para mim? Um dos meios mais seguros que nós temos para encurtar o purgatório é essa grande graça que o Wesley está trazendo, o ofício parvo. Muito obrigado. De quem que é esse daqui? Seu Igor? Só que vai ser religioso, já está encurtando seu tempo, né? Esse livrinho aqui é maravilhoso, o ofício parvo. Maravilhoso, maravilhoso. Que é um grande meio que Nossa Senhora nos deu. Através dele nós podemos encurtar nosso purgatório. Por quê? Ele está ligado, esse ofício parvo, ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora deu a São Simão Stock o escapulário do Carmo, e deu 2 grandes promessas, 2 grandes graças aos que usassem o escapulário do Carmo. A primeira dela, o escapamento das chamas do inferno. Agora a segunda promessa que ninguém conhece, que é relacionada ao ofício parvo,
A segunda promessa é essa. Nossa Senhora apareceu ao Papa João 22 e disse: o povo cristão pode crer no auxílio que experimentarão as almas dos irmãos e membros da Irmandade Nossa Senhora do Carmo. Auxílio este, segundo o qual todos aqueles que morrerem na graça do Senhor... Claro, isso aqui é importante, não adianta nada você viver em estado de pecado mortal, aí as graças não funcionam se você abusar da misericórdia. Mas se você estiver na graça do Senhor e tendo em vida usado o escapulário, conservado a castidade própria do seu estado e recitado o ofício parvo de Nossa Senhora, serão socorridos por uma proteção extraordinária da Santíssima Virgem no primeiro sábado que se lhe seguir ao trânsito, por ser sábado, o dia de semana consagrado a Nossa Senhora. É o chamado privilégio sabatino. O que é o privilégio sabatino? Que é uma grande riqueza que a gente tem. É o seguinte: a alma morre. Aqueles que tiverem usado o escapulário do Carmo, estando em estado de graça e rezarem o ofício parvo, no primeiro sábado após a morte, Nossa Senhora vai socorrer pessoalmente aquela alma do purgatório. Então imagina, a média que Santa Francisca falou é de uma alma ficar 30, 40 anos no purgatório. A média. Nós temos a oportunidade de ficarmos somente até o primeiro sábado. E muitos devotos de Nossa Senhora do Carmo, como que eram muito devotos de Nossa Senhora, por exemplo, São João da Cruz, morriam numa sexta-feira. Então é muito comum pessoas que são devotas de Nossa Senhora, ela é tão graciosa que a pessoa morre na sexta e no sábado ela busca no purgatório. Então esse aqui é um grande meio que a gente tem de conseguir, se nós conseguirmos a graça de ir para o purgatório, o alívio, a amenização de nosso tempo por lá. O ofício parvo, ele é difícil de rezar, não é fácil, gasta-se um tempo, mas as graças que vêm dele são imensas, vale a pena. Então o ofício parvo é um dos meios que nós temos de conseguir amenizar e encurtar o nosso purgatório. Ofício parvo. Isso vale também para a liturgia das horas. Então quem faz liturgia das horas também recebe essa mesma graça, essa mesma riqueza que Nossa Senhora ofereceu, tanto o ofício parvo quanto a liturgia das horas. Isso é interessante porque a gente pode aliviar nosso tempo de purgatório. E a gente tem que sempre pensar no purgatório. Não é porque é só novembro a gente tem que dedicar mais tempo ainda, mais orações ao purgatório. Mas a gente tem que sempre pensar nas almas do purgatório. Elas precisam da nossa ajuda, elas necessitam. Muitos abandonaram as almas. Hoje ninguém mais fala, ninguém mais faz sufrágios às almas do purgatório. E elas necessitam. E é um grande bem para nós se nós ajudarmos uma alma do purgatório. Por quê? Porque quando a gente ajuda uma alma do purgatório, pode ser de falecido, conhecido ou não, quando nós ajudamos essa alma, ela está sofrendo tanto no purgatório que ela vai ter uma felicidade imensa em sair de lá. E quando ela sair do purgatório e ela chegar ao céu, ela vai ter uma gratidão eterna por você. Ela vai sempre se lembrar daquele que a ajudou. E ela passa a ser intercessor daquele. Então imagina quantos e quantos intercessores nós podemos ter e não temos por descuido nosso. A gente obrigatoriamente tinha que rezar todo dia pelas almas do purgatório. Imagina quantas graças, quanto bem, caridade a gente não poderia fazer ajudando as almas. E essas almas, por caridade, também passariam a nos ajudar. Elas estariam agora no céu. E ela, com todos os meios que elas têm agora no céu, elas passariam a nos ajudar. Os santos sabiam disso, e os santos sempre pediam ajuda para as almas do purgatório, porque a gente pode, é a comunhão dos santos, a gente pode recorrer às almas do purgatório. Santa Catarina de Bolonha: quando quero obter alguma graça de Deus, recorro às almas do purgatório, e sinto que sou atendida por causa de sua intercessão. O Beato Ângelo Dacre: a minha vocação religiosa e sacerdotal é uma graça que eu atribuo à minha oração cotidiana pelas almas do purgatório. Então o Beato Ângelo Dacre fala: minha vocação eu só tenho por graça das almas do purgatório. Elas me deram essa graça, eu rezava sempre por elas e elas intercederam por mim. São Contardo: todos os dias ouço a Santa Missa pelas almas do purgatório. E a este piedoso costume eu recebo tantas graças como eu costumo receber dos meus amigos da terra. Então nós devemos sempre rezar pelas almas do purgatório, e elas vão interceder por nós. É um grande meio que nós temos, sempre ajudar as almas do purgatório. E nós podemos fazer isso de várias maneiras. Eu até coloquei aqui vários meios como a gente pode ajudar as almas do purgatório. Primeiro, o mais importante, Santa Missa. Não há nenhum meio mais poderoso que oferecer a Santa Missa pelos defuntos. São Jerônimo diz: durante a celebração de uma missa por uma alma sofredora,
Esta alma pode ser preservada de todo ou em parte da pena do fogo. Em cada missa que se celebra, diversas almas são livres do purgatório. Então, é um grande meio que a gente tem. Então, como a gente está comentando, né? Imagina, os padres não fazem as missas diariamente. Como que eles poderiam estar ajudando os fiéis aqui na terra e as almas do purgatório? Porque cada missa, toda missa, os fiéis defuntos são lembrados. Então, toda missa, obrigatoriamente, por mais que você não reze pelos defuntos, tá na rubrica do missal, você vai oferecer a missa pelos defuntos. Toda missa, imagina quantas almas não são libertas. Então, quanto mais missas, melhor seria, mas hoje é ao contrário, menos missas se tem. São Leonardo diz: eu quero vos pedir de joelho, tomai a firme resolução de ouvir ou de fazer celebrar todas as missas que vossas ocupações e vossos recursos vos permitirem, não só pelos defuntos, mas também pelas vossas almas. São Leonardo, ele pede de joelho, por favor, reze, ofereça as missas pelos defuntos. Ao São João d'Ávila perguntaram, quando ele estava quase morrendo: o que você mais desejaria depois da morte? E ele respondeu: missas, missas, missas. Isso é um grande meio que a gente tem, é o maior de todos que possa existir, é a Santa Missa pelas almas do purgatório. Tanto tem até uma historinha que aconteceu com o bem-aventurado Henrique Suso. Henrique Suso conta que um amigo falecido lhe apareceu pedindo sufrágio, e o Suso lhe disse: olha, mas eu não paro de rezar pela tua alma desde que morrestes. O amigo, por sua vez, disse: mas isso não basta, não basta. Falta-me para me apagar as chamas que me abrasam, falta-me o sangue de Jesus Cristo, falta-me o sangue de Jesus Cristo. No dia seguinte, o bem-aventurado Suso foi pedir muitas missas pelo amigo defunto, que obteve diversas vezes nessa intenção. Depois o amigo lhe apareceu glorificado: meu querido amigo, 1000 vezes obrigado, graças ao sangue de Jesus Cristo Salvador, estou livre das chamas expiadoras, subo ao céu e lá nunca te esquecerei. Então, às vezes a gente reza, mas só rezar não é o suficiente, a gente tem que oferecer missas, muitas missas, marcar sempre que possível missas, oferecer as missas pelos defuntos, é o maior meio, como essa história aqui. Às vezes a oração pode aliviar um pouco, mas é a missa que vai sufragar, que vai conseguir fazer com que aquela alma chegue ao céu. E depois aqui no finalzinho, suba ao céu e lá nunca te esquecerei. Ou seja, aquela alma passa a ser uma intercessora daquele que o ajudou. São Nicolau Tolentino, que é o grande padroeiro das almas do purgatório, teve uma visão de uma multidão de almas que se retorciam de dor num braseiro imenso e gemiam de cortar o coração. As almas, ao perceberem São Nicolau, bradavam suplicantes, estendendo os braços e pedindo misericórdia e socorro: Padre Nicolau, tende piedade de nós. Se celebrares a Santa Missa por nós, quase todos nós seremos libertos de nossos dolorosos tormentos. Eis que São Nicolau celebrou 7 missas em sufrágio dessas almas, e durante a última missa apareceu-lhe uma multidão de almas resplandecentes de glória que subiu ao céu. Então olha a importância de oferecer missas, de rezar missas, de marcar missas pelas almas. Sempre aqui o relato dos santos nos mostra, não é uma alma que é salva, são muitas almas que são salvas. Então é um grave dever que nós temos com as almas. E aqui no tópico da missa aparecem as missas gregorianas, que hoje quase ninguém mais fala, né, do que são as missas gregorianas. Mas elas continuam válidas, foram aprovadas pela igreja. E a origem dela, né, como surgiram as chamadas missas gregorianas? No mosteiro onde vivia São Gregório Magno, um monge chamado Justo contrariou o voto de pobreza e se apoderou de 3 moedas de ouro. Quando estava para morrer, confessou arrependido sua falta a outro irmão. Este fato acabou chegando ao conhecimento de São Gregório, que zelava muito pela disciplina e tinha horror à violação do voto de pobreza. São Gregório proibiu qualquer um de se aproximar do irmão Justo na hora de sua morte. Pouco depois morreu o irmão Justo, e São Gregório não permitiu que ele fosse sepultado entre os irmãos. Mandou lançá-lo numa sepultura fora do convento e colocou as 3 moedas junto com ele. Obrigado, Silvana. Isso produziu uma imagem muito forte entre os irmãos, que se despojaram de tudo
e passaram a viver a mais rígida pobreza. 30 dias depois, São Gregório, compadecido da alma, mandou celebrar várias missas pela alma do irmão justo. Apareceu então a alma do irmão justo ao final dos 30 dias e disse: até agora estava muito mal e sofria muito, mas agora estou muito bem. Fui admitido na companhia dos santos. E essa foi a origem das chamadas missas gregorianas. Foi daí o hábito de terem 30 missas rezadas, né, pela intenção daquela alma falecida. A partir desse exemplo histórico, passou-se a rezar, né, seguindo o exemplo de São Gregório Magno, por isso são missas gregorianas, passaram-se a oferecer 30 missas pela alma, por uma alma, para que conseguisse a sua libertação. E acredita-se, né, que após essas 30 missas, a alma possa alcançar o céu. Então ainda hoje é válida. O que acontece? Que é difícil, quase nenhum padre celebra, porque o padre tem que oferecer 30 dias seguidos naquela intenção, daquela alma. E que padre hoje aceita fazer isso? Então é um grande meio que nós temos, mas infelizmente muito difícil de conseguir. Um outro meio de ajudar as almas do purgatório. Então agora nessa parte final, como ajudar as almas do purgatório? Primeiro, a Santa Missa. Segundo, comunhão mensal pelas almas do purgatório. Obrigado. A Eucaristia, né, é o maior tesouro que pode existir na Terra. E o Papa Alexandre VI disse: todo o que reza, e muito mais ainda quem comunga pelas almas do purgatório, com o desejo de aliviá-los, ganhará sempre uma gratidão e uma remuneração. Então nós devemos sempre não só rezar, mas também pedir missas e comungar pelas almas do purgatório. E era um costume antigo na igreja. Antigamente existia o costume da chamada comunhão mensal das almas do purgatório. Os papas faziam. Começou com o Papa Paulo V, ele mesmo fazia. E eles estabeleciam sempre uma missa do mês pelas almas do purgatório. Chegou-se a ter em Roma 30 mil pessoas comungando pelas almas do purgatório. E começou a espalhar esse costume pelo mundo. Sempre a chamada comunhão mensal. Isso, até que foi o Monsenhor Ascânio Brandão, ele sugere, né, que nós possamos fazer essa prática. Hoje quase ninguém mais faz, mas que nós possamos adotar a comunhão mensal pelas almas do purgatório. Pelo menos escolher um dia do mês e comungar. E ir na missa justamente naquele dia só para comungar pelas almas do purgatório. Se fosse possível, comunhão semanal. Então, se encontrar, né, missas de segunda-feira é o dia dedicado às almas do purgatório. Se pudesse, toda segunda-feira, comungar pelas almas do purgatório, seria um grande meio de ajudá-las. Mas se não fosse possível toda semana, o Monsenhor Ascânio Brandão, ele recomenda, pelo menos escolha um dia do mês e faça uma comunhão pelas almas do purgatório. É algo pequeno para você, às vezes o esforço de, às vezes, encontrar um horário para ir na missa, uma missa por mês, mas vai ajudar muitas almas desse modo. Então, primeiro meio, santas missas e Eucaristia. Segundo meio de ajudar as almas do purgatório, esmola, que quase hoje ninguém mais fala, né? Hoje quase ninguém mais fala da questão da esmola, como a esmola é importante. Até antigamente se dizia: a esmola é uma dupla caridade, socorre os vivos e os mortos. São João Crisóstomo aconselhou uma maneira de aliviar o sofrimento da saudade dos mortos. Então, quando alguém ia lá, estou sentindo muita falta do meu ente querido que faleceu, ele dizia: perdeste um filho querido e não sabia o que fazer para testemunhar a vossa dor? Dai ao pobre o que desejaria dar ao morto querido que chora. Eis como pode socorrer vossos entes queridos muito mais que estivessem nesse mundo. Então, São João recomendava, né? Está chorando muito por aquele que você perdeu? Dê esmola. Tudo que você gostaria de dar agora para aquela pessoa que você perdeu, dê de esmola, porque essa esmola vai ajudar aqueles que estão no purgatório. A regra de São Bento diz que quando morre um monge, durante 30 dias se oferece o santo sacrifício da missa. Além disso, se oferece a ração de alimentos que aquele monge teria, era dado para os pobres. Então aquela pessoa morreu, aquele irmão morreu, o monge morreu, celebram-se 30 missas, e além disso, aquela comida que ele comeria em 30 dias, seria dado para os pobres. Então não pegaria, vamos pegar e vamos redistribuir essa comida. Não, vamos pegar a mesma comida e vamos dar aos pobres de esmola. Então a esmola é um grande meio que a gente tem de ajudar as almas do purgatório.
Outro ditado que tinha, né? A esmola salva nossa alma e alivia as almas do purgatório. Então, outra resolução que a gente pode ter é por meio da esmola. Às vezes a gente pode estar até esmola, né? Mas a gente não ofereça pelas almas do purgatório, ofereça pensando, eu estou dando essa esmola pelas almas do purgatório. Às vezes fazer mais a resolução, eu vou dar mais esmola, mas eu vou fazer isso pelas almas do purgatório. Quando você está fazendo isso, você está fazendo um bem para a sua alma, você está desapegando do dinheiro, você está quebrando aquela soberba, você está quebrando aquela ganância sua, você está ajudando aquela pessoa que necessita e você está ajudando a alma do purgatório. Então é um meio muito importante que nós temos as esmolas e não ajudamos. Mas eu vou dar esmola, igual tem uma plaquinha lá no centro da cidade, não dê esmola, dê futuro. Tá, não tem como, de futuro, você vai chegar lá e vai oferecer um emprego? Não vai, você vai chegar, não, a gente tem que fazer o dever como cristão. Aquela alma está precisando da gente agora, você vai dar. Mas eu vou dar e ela vai desperdiçar tão mal o que eu vou dar para ela, vai comprar bebida, vai comprar droga. E Deus não faz a mesma coisa? Deus te dá, Ele sabe que você não presta, sabe que você não vale nada, e mesmo assim Deus te dá graça. Ele não olha para ele e fala, olha o Ricardo, olha que porcaria, eu não vou dar nada para ele. Não, ele continua dando graça, e você desperdiça a graça. Se Deus dá graça para você, e você escolhe optar pelo bem ou não, por que você não vai ter o mesmo ato de generosidade para as almas que estão precisando? Tem lá um pobre coitado, você não vai dar para ele? Então, a gente tem que dar esmola, não, mas vai comprar bebida, não, a caridade é cega, o amor é cego, você tem que ajudar, faz a sua parte. Dê a esmola, ofereça pelas almas purgatórias. Você vai ajudar 3 pessoas, vai se ajudar, vai ajudar a pessoa e vai ajudar as almas do purgatório. Outro meio importante, então, missa, santas missas e eucaristia, a esmola, a oração. São Francisco de Sales dizia, vós que chorais inconsoláveis a perda de vossos entes queridos, eu não vos proíbo de chorar não, chorai, mas procurai adoçar vossas lágrimas com suave bálsamo da oração, que muito mais do que todas as demonstrações exteriores de pesar, pode concorrer para aliviar as almas que a morte vos arrebentou. Então aqui muito importante, né? É muito difícil, nós somos humanos, nós sentimos a falta, nós temos as dificuldades com a perda das pessoas que nos são próximas, mas só isso não adianta. Você ficar chorando, você não se ajuda e não ajuda a pessoa que está no purgatório. Se ela estiver no purgatório, pode chorar, mas chore rezando, oferecendo as suas lágrimas, oferecendo o seu pesar por meio das orações. Isso ajuda muito mais, pode ter certeza, que aquela pessoa que está no purgatório prefere muito mais uma oração sua do que 1 litro de lágrimas. Pode ter certeza que faz muito mais. A sua oração é muito mais água do que as suas lágrimas para conseguir ajudar as almas que estão sofrendo as penas do purgatório. E tem muitas orações para ajudar as almas do purgatório. A mais simples de todas, como é importante, dai-lhe Senhor, né, o descanso eterno, que é tão rezada por nós, que é tão conhecida, e até tem um caso de uma história, que uma vez chegou um senhor muito rico e ofereceu uma quantia para ser rezado, não lembro se era para o pai dele ou para o filho, uma quantidade muito grande, eu quero que se reze por esse meu ente falecido. E aí eles rezaram, né? Dai-lhe Senhor descanso eterno, e que a luz perpétua os ilumine, descansa em paz, assim seja. Só. O monge, né, reuniu todos os monges, eles rezaram só isso. E a pessoa ficou inconformada, mas como eu ofereci, olha aqui quanto que eu ofereci de dinheiro, e vocês rezaram, dai-lhe Senhor descanso eterno. E aí ele falou assim, você não acredita que essa oração é profunda pelo purgatório? E monges, escrevam por favor num papel, dai-lhe Senhor descanso eterno. Escreveram todos num papel e colocaram numa balança. Agora pega todo o dinheiro que você nos deu, coloque uma quantia semelhante, e colocou numa balança. Dai-lhe Senhor descanso eterno e as moedas que foram oferecidas. Pesou muito mais o papel que tinha escrito dai-lhe Senhor descanso eterno. Ou seja, como uma oração tão simples como essa, né, dai-lhe Senhor descanso eterno, quando a gente passa pelos cemitérios, quando a gente faz, às vezes, rezando pelas almas do purgatório, como é uma oração poderosíssima, que está ao nosso alcance, tão simples, uma ejaculatória. Como a gente pode fazer várias vezes ao dia, imagina quantas vezes a gente não pode fazer durante o dia uma oração simples como essa para ajudar as almas e não faz. Então que a gente passa a rezar muito essa oração, não só no cemitério, mas durante o dia, em várias de nossas ações. Até os manuais antigos de oração, no meio das orações eles colocavam
dá-lhe, Senhor, descanso eterno. Porque no meio da oração você rezava, você lembrava do purgatório, ajudava as almas do purgatório e continuava rezando. É um meio muito importante que nós temos. Outras orações: o Pai Nosso, a Ave Maria, o Ofício dos Mortos, o Breviário, a Via Sacra, o Rosário. São meios muito importantes. Aqui se fala, é o Monsenhor Ascânio Brandão que dá essa sugestão. Antigamente, nos tempos antigos, quando uma pessoa morria, eles tinham um costume. Então a pessoa morreu. Durante 9 dias eles se reuniam na casa daquela pessoa e faziam uma novena. Preparavam um altarzinho com Nossa Senhora e durante 9 dias eles rezavam pela alma daquela pessoa que faleceu. Eu não conheço essa prática. Eu acho que hoje quase ninguém se fala mais. Tem tanta prática para o purgatório e hoje não se fala, não se comenta. Um outro meio: penitência. Então, a comunhão com a Eucaristia, as esmolas, a oração, a penitência. A penitência, primeiro, é uma obrigação que nós temos que fazer. Já dizia o santo, para chegar no céu, você só vai chegar ou pela pureza ou pela penitência. Pureza são pouquíssimos que chegam, então faça penitência. A penitência é um meio muito importante que a gente tem da gente ser santo e da gente oferecer pelas almas do purgatório. São João Crisóstomo dizia: aliviemos as almas do purgatório, aliviemos-la por tudo que nos penaliza, porque Deus tem cuidado em aplicar aos mortos os méritos dos vivos. Então nós temos essa condição. Tudo que a gente tiver de possibilidade de oferecer pelos mortos, pelos falecidos, a gente tem essa oportunidade. Então, tem uma dificuldade, tem um problema, ofereça pelas almas do purgatório. É um outro grande meio que nós temos para aliviar as suas penas. Então, quantos meios que nós não temos, quantas chateações, irritações, momentos de tristeza que nós temos. Se a gente continuar levando aquele sentimento de irritação, de tristeza, a gente só se prejudica. Se a gente passa a oferecer a Deus, a gente melhora, a gente passa a se santificar com isso, e não só isso, a gente pode oferecer pelas almas do purgatório. Então é mais um meio que nós temos de ajudá-las. Outro meio, as indulgências. As indulgências. Nós já falamos um pouco delas, das indulgências, como que elas são importantes. Então, a gente tem um pecado, a gente confessa. Na confissão, a gente apaga a nossa culpa, mas ainda fica uma pena por aquilo. Então, não basta só você se confessar, depois a gente tem ainda a pagar uma pena para Deus. E um dos jeitos de nós pagarmos essa dívida com Deus é por meio das indulgências. A indulgência é um tesouro que existe da igreja, tudo acumulado, tudo que os méritos de Nossa Senhora, dos santos, todos os méritos acumulados na igreja durante todos esses séculos, nós podemos pegar esse tesouro e aplicar para a gente ou pelas almas do purgatório. Muitas são as indulgências que nós podemos aplicar, tanto para aliviar o nosso tempo do purgatório, quanto pelas almas que estão lá sofrendo. Para poder pegar uma indulgência, então eu quero ganhar uma indulgência, tem que ter, primeiro, um estado de graça. Quem está em pecado mortal não ganha indulgência. Segundo, você tem que ter a intenção de lucrar aquela indulgência. Então você tem que falar: eu quero ganhar essa indulgência para fazer. Você tem que ter uma intenção. Até o Monsenhor Ascânio Brandão, ele fala: todo dia de manhã, quando você acordar, você ofereça para Nosso Senhor: todas as indulgências que eu possa vir ganhar hoje, eu quero oferecer por mim, eu quero oferecer pela alma do purgatório de tal pessoa, eu quero oferecer pelas almas dos mais abandonados. Ele dá como sugestão de manhã, quando você acorda, como uma das primeiras coisas que você possa fazer, oferecer as indulgências que você possa ganhar. Porque para valer a indulgência, você tem que oferecer essa indulgência. E ele recomenda: faça isso toda manhã, porque você não vai perder indulgências. E o terceiro, estado de graça, a intenção de lucrar a indulgência e praticar, qual que é aquela obra indulgenciada. Santa Madalena de Pazzi aproveitava quantas indulgências podia lucrar pelos defuntos, e Deus a recompensou com uma visão. Uma de suas irmãs, muito virtuosa, acabara de falecer, e fora condenada ao purgatório. Santa Madalena se pôs a rezar e ganhar indulgências pela defunta. Havia 15 horas que a morta havia comparecido diante de Deus, quando apareceu a santa e lhe disse: adeus, ó minha irmã querida. Nosso Senhor revelou à grande santa que esta alma deveria ter um longo purgatório, mas se livrou em tão pouco tempo pelas indulgências que ela havia lucrado pela defunta. Então, tentar ganhar muitas indulgências, muitas indulgências. Aqui tem uma listinha de orações indulgenciadas: Vinde, Espírito Santo, o ato de contrição, adoração ao Santíssimo Sacramento,
ó Deus verdadeiro, a vós São José, santo anjo do Senhor, alma de Cristo, comunhão espiritual, ladainha de Nossa Senhora, magnificar, lembrai-vos, salve rainha, a vossa proteção, creio, o salmo das profundezas, o salmo miserere, docíssimo Jesus, Maria, ó Mãe da Graça, retribuí, Senhor, Santa Maria, socorrei os pobres, tão sublime sacramento, Te Deum. Tem muitas obras indulgenciadas, tentar ao máximo ganhar, ou para o nosso encurtamento no purgatório, ou pelas almas que estão lá sofrendo. A gente não aproveita os tesouros que a igreja nos dá, a gente não aproveita os meios que nós temos. E entre as orações, tem duas para destacar: a Via Sacra e o Rosário. A Via Sacra é um grande alívio para as almas do purgatório, a Via Sacra. Tem até uma historinha da Maria de Antígona. A Maria de Antígona tinha o piedoso costume de fazer todos os dias a Via Sacra pelos defuntos. Depois começou a ter outras ocupações e devoções e se descuidou. Um dia, uma religiosa do mosteiro, que ia falecer há pouco tempo, lhe apareceu e lhe disse gemendo: minha irmã, por que não faz as estações da Via Sacra por mim e pelas almas como fazia antes? Neste momento apareceu Jesus: filha, estou muito triste com tua negligência. É preciso que saibas que a Via Sacra é muito proveitosa para os defuntos, e eis porque permiti que esta alma viesse reclamá-la em seu nome e em nome de todas as almas padecentes. É um sufrágio muito importante. É preciso tornar este tesouro mais conhecido em favor das almas. Desde esse dia, a serva de Deus se dedicou muito a esse exercício e propagou sempre com muito zelo. Então, o Monsenhor Ascânio Brandão, que da onde eu retirei grande parte das reflexões que estão aqui, ele dizia: se fosse possível fazer todo dia a Via Sacra, será um grande bênção para você, pelas almas do purgatório. Mas se não puder, pelo menos de sexta-feira oferecer a oração da Via Sacra pelas almas. Então a Via Sacra é um grande meio que se tem para ajudar a sufragar as almas do purgatório. Outra oração poderosíssima, o Rosário. Duas historinhas com São Domingos de Gusmão. São Domingos pregava sempre sobre a eficácia do Rosário em favor das almas do purgatório. Um homem, sem acreditar, zombou do santo. Naquela noite, aquele homem zombador teve uma visão. Via as almas se precipitarem nos abismos do purgatório, e Maria Santíssima, com uma cadeia de ouro, as tirava do abismo e as punha em terra firme. Era uma imagem do Rosário, cadeia de ouro pela qual Nossa Senhora arranca do purgatório as pobres almas sofredoras. Um outro exemplo: uma jovem libertada do purgatório pelo Rosário de São Domingos apareceu a ele e lhe disse: em nome das almas do purgatório, eu vos conjuro, pregai por toda parte e fazei conhecer a toda a gente a devoção do Rosário, que os fiéis apliquem às pobres almas as indulgências e os outros favores espirituais dessa devoção tão santa. A Santíssima Virgem Maria e os anjos e santos se alegram com o Rosário, e as almas libertadas por ele rezam no céu pelos seus libertadores. O Rosário é um tesouro de muitas indulgências que podemos aplicar em sufrágio das pobres almas. Então, são meios muito importantes que nós temos. E se a gente já faz, então eu já rezo a Via Sacra, eu já rezo o Rosário, reze, mas ofereça também pelas almas do purgatório. Dê essa ajuda a essas almas que estão necessitando, que estão precisando. Até uma vez São Tomás de Aquino perguntaram para ele: para quem que eu rezo, São Tomás de Aquino? Eu rezo para uma pessoa que eu conheço aqui na terra, ou eu rezo para uma pessoa que está no purgatório? Para quem precisa mais? E São Tomás de Aquino disse: reza para a pessoa que está no purgatório, porque a pessoa que está aqui na terra, ela tem todos os meios ainda de conseguir se salvar, de conseguir por todos os meios abreviar o seu tempo no purgatório. Mas a pessoa que está no purgatório, ela não tem mais como se ajudar, ela não tem mais a misericórdia de Deus, ela só depende da gente. Então a gente tem essa obrigação de ajudá-las. Então tudo que nós fizermos, muitas dessas práticas a gente faz, mas sempre oferecer também pelas almas do purgatório, a esmola que damos, o Rosário, a Via Sacra, as orações nós já fazemos aumentar, porque as almas do purgatório precisam de nós, precisam muito de nós. E tem o último meio de ajudar as almas do purgatório, que é um meio mais complicado, chamado ato heróico.
ato heróico. Fazer, Fernando? Esse ato heróico que, de todos aqui, eu topei. Todos que estão aqui mostrados eu encarei. Opa, eu vou dar esmola, rosário, via sacra, orações, santa missa, comunhão. Todos eu topo, todos eu topo. Esse ato heróico aqui é o seguinte. É um ato que consiste em oferecer a Deus todas as obras que fizermos durante a nossa vida e todos os sufrágios que forem aplicados pela nossa alma, depois de nossa alma, pelas almas do purgatório. Então, tirando nossos méritos que nós teremos, todo o resto nós doaremos para as almas do purgatório, inclusive as orações que oferecerem a nós quando nós morrermos. Então, esse ato heróico é o seguinte: eu morri. Opa, o Marcos vai mandar celebrar uma missa, pediu para o Padre Henrique celebrar uma missa para mim. Essa missa não vai ser oferecida para mim, vai ser oferecida para as outras almas do purgatório. A pessoa que faz o ato heróico, tem esse nome mesmo de ato heróico, que é por heroísmo. A pessoa, por amor às almas do purgatório, renuncia a tudo que ela tem aqui, que ela possa ganhar, todas as graças que ela possa ter, as graças que ela possa oferecer para alguém, ela dá para as almas do purgatório. Tudo que ela vai receber depois de morta, ela oferece pelas almas do purgatório. Então, realmente é um heroísmo difícil. Só que aqui, continua o livro. O ato heróico é recompensado por Deus, porque é um ato de caridade e atrai a misericórdia de Deus. Esse heroísmo de caridade será recompensado com superabundância de graças neste mundo e de glória no outro. Tem até uma historinha de uma mulher, de uma freira, não me recordo o nome, que ela fazia. Ela sempre oferecia tudo que ela fazia pelas almas do purgatório. Tudo que ela fazia pelas almas do purgatório. Chegou perto da hora da morte dela, ela começou a ficar com medo. E ela começou a se queixar. E agora, eu que estou para morrer, eu ofereci tudo que eu tinha até hoje pelas almas do purgatório. E agora, o que eu posso fazer? Quem pode me ajudar? E aí apareceu Jesus e falou: pode ficar tranquila, pode descansar em paz, porque toda essa sua caridade que você teve com as almas vai ser recompensada. O seu purgatório vai ser muito mais leve, o seu purgatório vai ser amenizado por toda a bondade, por toda a caridade. O amor que você teve sem reservas, eu vou dedicar agora a você, esse amor sem reserva. Então o purgatório de você vai ser brevíssimo. E aí, de fato, ela morreu, né? E provavelmente deve ter sido o que aconteceu. Ela deve ter alcançado o céu rapidamente. Então esse ato heróico é a maior prova de amor que se pode dar ao purgatório. E também um maior ato de fé que nós podemos dar. Lembra um pouco a consagração à Nossa Senhora. A consagração é mais completa, porque na consagração a gente dá nossos méritos. O ato heróico dá tudo menos os méritos. A consagração dá por completo, dá para Nossa Senhora. Mas são bem parecidos. Até aqui, se alguém quiser depois, até imprimir a fórmula do ato heróico. Se depois quiserem fazer um ato heróico coletivo, um ato heróico solene aqui na frente. Esse é um outro. Pode ser feito em favor de uma única alma. Não especificou, eu acho que são para todas. Pelo livro deu indicado que são para todas. Não pode escolher alma. Pelo livro deu indicado que era para todos. Então, tem a chama de amor. Que pode ajudar. Isto, boa. Da chama de amor, né? A chama de amor, que é as mensagens de Nossa Senhora Elizabeth de Kinderman. É também um outro meio muito bom que nós temos de ajudar. Você reza? Isto, que maravilha. Tem 10 almas, isso mesmo. Tem o jejum e tem a parte da Ave Maria. O jejum, né? Você faz. Que maravilha. É muito bom. Essa aparição também não é conhecida. Tem o jejum que fala, né, que quem jejuar pão e água numa segunda-feira libertará uma alma sacerdotal do purgatório. Quem praticar isto ao morrer receberá a graça de ser libertado do purgatório dentro de 8 dias. Que maravilha, aqui também é uma grande graça com base no jejum. Você toda segunda-feira jejua de pão e água. Durante toda segunda-feira você jejua pão e água, pão e água. Quando você fizer isso, você vai estar libertando uma alma sacerdotal. E quando for a sua vez, quando você tiver morrido, depois de 8 dias você vai ser liberto do purgatório. Para os que costumam cumprir esse jejum, basta que o mantenha até 6 horas da tarde.
Em compensação, deve rezar 1/3 pelas almas do purgatório. Então, ou você pode jejuar o dia inteiro, ou pode jejuar até às 6 da tarde. E aí depois você substitui com 1/3 que está faltando. E aí tem a parte da oração, né? Que quem rezar 3 Ave Marias com o pedido da chama de amor, liberta uma alma do purgatório. E no mês de novembro, né, serão 10 almas. A oração de Ave Maria com o pedido da chama de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então a chama de amor também é um outro meio importante que nós temos de ajudar as almas. Muito bom. Tudo abençoado. É mesmo, tá? Amor. Nós temos muitos meios de ajudar as almas do purgatório. Novembro a gente tem a obrigação de ajudar mais, mas a gente tem durante todo o ano. Novembro é que nós devemos meditar mais sobre isso, a gente tem que refletir mais, tem que pensar mais sobre o nosso purgatório, o purgatório dos nossos falecidos, mas durante o ano inteiro, escolher algumas resoluções. Quais orações eu vou fazer pelas almas? Durante o dia, que práticas eu vou oferecer pelas almas? Se eu consigo fazer uma comunhão semanal, comunhão mensal pelas almas do purgatório, se eu consigo oferecer indulgências, se eu posso rezar via sacra, o rosário pelas almas do purgatório, se eu consigo visitar o cemitério, se eu consigo jogar água benta pelas almas do purgatório, se eu consigo deixar uma vela acesa pelas almas. São muitos os meios. O mais importante é a gente não esquecer, o purgatório existe, é uma realidade. Nós devemos buscar o céu, mas temos uma grande chance de passar pelo purgatório e fazer de tudo para amenizar o nosso purgatório e rezar, tanto pelos que a gente já conhece que estão no purgatório, quanto pelos que não conhecem. Tinha alguns santos que se ofereciam só para rezar pelas almas mais abandonadas. Tinha até uma das santas, não lembro qual que era, que enquanto todas as irmãs estavam rezando, eu quero rezar pelos pobrezinhos que estão no purgatório, eu quero rezar pelos menos abastados que estão no purgatório, ela pegava e ela rezava. Eu quero rezar pelos ricos que estão no purgatório, eu quero rezar pelos aqueles que mais têm que estão no purgatório. Aí perguntaram para ela, mas por que você está rezando pelos mais ricos? E ela disse, porque provavelmente eles que estão esquecidos no purgatório, eles tinham dinheiro, mas não tem quem reza por eles, então eu estou rezando porque eles devem estar abandonados. Então, a gente tem uma missão, ter essa resolução com as almas do purgatório. É um bem que a gente faz para a gente, é um ato de caridade e que com certeza vai ser recompensado, vai ser atribuído, porque essas almas vão nos ajudar, vão ser nossos intercessores. Então, que nós possamos, nesse mês de novembro, aproveitar o tempo que nós temos para oferecer pelas almas do purgatório e criar uma resolução de, durante nossa vida inteira, nós ajudarmos, fazermos o máximo de caridade para com as almas do purgatório. Amém.